Olha eu aqui de volta, mais um Marketing Caos na sua área, para a gente falar sobre mais um tema dentro do universo de marketing. E hoje vamos falar sobre contratos, sobre a importância da proteção jurídica nesse mundo na comunicação, nesse mundo de agências. E para falar sobre contratos, eu trouxe aqui a Nilda, ela é do Souza e Souza Advocacias. E ela veio trazer um pouquinho da sua experiência para a gente falar sobre esse universo que é tão importante e que muita gente não dá o valor que ele precisa, né, Nilda? Fala um pouquinho sobre você, já começar ali se apresentando. Tá bom, Jefferson. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, né? E espero agregar aí, né, com o meu conhecimento, trazendo informações aí sobre a proteção jurídica dentro do marketing. Eu sou especialista em direito empresarial e tributário, atuo há mais de 20 anos, então, assim, o meu segmento é muito esse de revisão de contratos, né, planejamento, estratégias para que o empresário realmente possa se resguardar de possíveis ações, enfim, né, para que esteja bem protegido. A gente sabe que, assim, a importância de um bom contrato é a proteção, né? Mas o Isso. que você diria ali, até para uma empresa de comunicação, né? Pensando na prática, por que ela precisa ter um contrato bem elaborado? Claro, ela precisa, assim, olha, para justamente evitar problemas futuros com esse cliente. Então, assim, ela tem que ter uma previsibilidade, assim, de cláusulas de rescisão, de prazos, que isso também é importante para o cliente, né, de entregas. E todas essas questões, assim, valores, multas, tem também a questão da propriedade intelectual, deixar tudo isso muito alinhado. Então, assim, esse alinhamento de expectativas, eu diria que é o mais importante e tem que estar escrito, não pode ficar. Muitas agências às vezes nos procuram e eles acham que aquela proposta comercial é o contrato, né? Ah, a proposta está assinado, tem o aceite do cliente. Não, isso não é o contrato, não tem as previsões e a gente sabe que podem ter intercorrências e você tem que estar resguardado. Então, seria mais nesse sentido. E para eu caracterizar como contrato, né? Então ele precisa ter as cláusulas, ele precisa ter a assinatura, seriam essas características para ser um contrato? Eles precisam ter as cláusulas dispositivas, assim, com as partes envolvidas, forma de pagamento, uma cláusula de rescisão também, que isso são questões que podem acontecer, né? Hoje a gente utiliza muito o contrato digital, então, para que não tenha aquele problema da Aham. assinatura física, então é um meio, é uma forma mais rápida, não necessita mais aquela questão de testemunhas também, né? Que o contrato digital não se aplica essa exigência. Então, assim, tem que ter o objeto muito claro, muito bem delineado, para não frustrar a expectativa do cliente. E também eu sempre falo, prazos. Uhum. Prazos de entrega, a questão assim de como você vai desenvolver, quantas correções o cliente pode fazer, porque muitas vezes nós somos procurados assim, o cliente quer fazer 10 alterações. Ele pediu um modelo e daí no meio do caminho, né, ele chega, ele quer fazer infinitas alterações e assim, a agência por não prever isso em contrato, vai fazendo. E isso você perde um tempo absurdo, né? Eu acho que essa é uma das maiores dores de qualquer agência. Porque Sim, você trabalhou em agência, você sabe, né? Que é alteração. Porque a pessoa lá começa, você não tem muito como provisionar, não tem como eu vou fechar com o cliente, como que eu vou saber quantas alterações ele vai pedir? É um serviço que tudo bem, tem uma essência da gente falar que não é a arte em si, design, tem toda estratégia, tem toda a estrutura, mas querendo ou não, envolve o gosto do cliente. claro. Porque você pode desenvolver essa caneca. Ah, é a arte mais pensada do mundo, tá na cor certa, tá no sei lá o quê, mas seu cliente fala, não gosto de amarelo. Você tem que respeitar o que o cliente está querendo, né? Então, nessa questão de alteração, é algo que precisa estar explicado assim detalhadamente lá dentro do contrato? É necessário, é recomendável. A gente sempre coloca assim, olha, um máximo de edições, assim, Aham. né? Então, assim, o máximo são 5 vezes, 5 alterações.
tem agências que pedem até menos. Uhum. E daí, depois disso, a gente estipula um valor por alteração que é chamada hora técnica. Então, a gente define um valor, olha, quanto vale essa hora técnica? Então, vamos delimitar, porque daí o cliente não vai ter surpresa. E isso é bom que fique alinhado já numa primeira reunião. Dizer, olha, não é infinitamente, vou ficar trocando, alterando, né, o projeto várias vezes, até porque, né, vocês também têm um prazo de entrega final, então é bom que isso fique bem ajustado. Quando um cliente quer fazer ali um serviço com você, até para fazer o desenvolvimento do contrato, né? Como que é esse processo? Você senta com ele, aí colhe as informações para você conseguir identificar esses problemas que podem ter? Sim, a gente costuma fazer umas 3 reuniões com o cliente antes da elaboração para conhecer a operação dele, quais o maior número de segmentos que ele atua, para ver quais são as dores, né? E daí, com base nisso, a gente vai desenvolvendo. Por isso que eu sempre falo, é muito necessário ter um especialista, porque não peguem modelos prontos de internet ou copiem de outras agências, porque cada um tem sua particularidade, tem suas dores, e a melhor forma é a adequação, né? Então, por isso a necessidade, né, de um especialista mesmo para filtrar, né? Ele vai entender como você desenvolve. Vamos falar assim, a gente está falando ali de um projeto de tráfego. Então, tudo bem que o resultado final é o mesmo, é a campanha de tráfego para o cliente. Mas cada agência, ela desenvolve de um jeito. Então, uma tem um onboarding que vai durar mais tempo, outra tem uma implementação que ela precisa passar, sei lá, pelo atendimento, outras fala direto com o gestor de tráfego. Então, o formato é diferente, então ela precisa ser adaptada realmente ao cenário daquela empresa, né? Com certeza. Até eu acredito assim que essas questões de tráfego pago é que surgem as maiores dúvidas e que muitas vezes a empresa não sabe, a agência não sabe que ela pode estar muito mais protegida do que ela imagina. Nesse tipo de relação do tráfego pago, a gente não consegue aplicar o direito de defesa do consumidor. Então, assim, se o cliente, a empresa veio, me contratou para eu fazer ali o tráfego pago, o cliente final não é essa empresa, são outros clientes. Então, assim, a gente já não tem relação de consumo. Entendi. Então, assim, a gente consegue estabelecer cláusulas ali que muitas vezes, a gente já pegou vários casos assim, e o cara desiste no meio, a agência trabalhou, enfim, desenvolveu todo o trabalho, ele quer desistir e acha que não vai precisar pagar nada por isso. Ou que, não, eu vou pagar só uma multa de 10% porque ele entende da cabeça dele que é assim. Não, eu fui lesado, não estou satisfeito. Não, se não houver uma justa causa para essa rescisão, simplesmente, não gostei. Se não gostou, você vai pagar, e você vai pagar integral. Sim. E paga bem justamente por não ter essa questão da incidência do direito do consumidor. Então, não existe ali direito de arrependimento, todas essas outras questões. Você vai pagar e muitas vezes você vai pagar a integralidade do contrato. Porque quando a gente fixa lá um contrato com essa previsão de tráfego pago, a gente já coloca assim, digamos, R$46 mil anuais. E daí, forma de pagamento, parcelamento. Isso é só uma flexibilização da agência. O valor é o total. E se ele desistir dos nossos contratos que nós redigimos, ele vai pagar o valor total. E não adianta ele ir para o judiciário porque ele vai perder, de dizer que é abusivo porque não tem relação de consumo. Então, esse acho que é sempre um dos tipos de contrato, assim, mais desafiadores até, e que eu vejo que muitas agências não se protegem, negligenciam, né? Negligenciam, fazem um contrato normal, daí depois o cliente vem, não vou pagar. E o cara aceita porque não tem, né, um instrumento jurídico adequado. Então, é interessante. Ele, às vezes, pegou aquele contrato de bolsa ali, um padrão, e aí qualquer coisinha que o cliente falar, ele acaba aceitando porque ele não sabe se está certo ou não. Se ele já vem de uma consultoria de um especialista que está falando para ele, é desse jeito. Então, assim,
já fica fácil para o cara argumentar e para ele até demonstrar que ele tem uma proteção jurídica por trás disso, né? Exatamente, exatamente. Até nós tivemos um caso no escritório que o cliente queria processar a agência, a agência estava executando e era um contrato perfeito, um dos mais perfeitos, uma agência de São Paulo. Eu disse assim, nossa, esse contrato, assim, ó, você não tem o que falar, não tenho nada, é intocável, assim, sabe? É impecável. E realmente, né, ele, todas as possibilidades ali foram se restringindo até que a gente conseguiu entrar em contato com a agência e fazer um acordo. Mas assim, ó, se seguisse o processo, ele ia ser condenado a pagar a integralidade. Mas como a agência queria receber logo, vamos finalizar, esse cliente é um chato mesmo. Ele ficava mexendo lá na campanha do tráfego pago, que a gente sabe que é um problema que vocês sofrem muito. Esse, por exemplo, já é um item para estar dentro da cláusula, né? Isso tem que estar dentro da cláusula, que ele não pode ficar. Ele ficava pedindo, esse cliente, assim, ele mandava diversos e-mails, ele queria ser atendido em tempo real, e dizendo, vocês não estão ajustando corretamente a minha campanha. Mas, claro, ele ia lá e mexia. Então, assim, isso é uma previsão ótima, né? Sim. De constar que a partir do momento que eles delegaram e contrataram a agência, o cliente não mexe mais na campanha. Ele, óbvio, vai fazer a aprovação prévia ali, né? Mas jamais vai mexer na campanha. Então, é interessante isso. Tem uma outra coisa que acontece muito na questão desse mundo de agência para contrato, que é a questão do direito autoral, né? Eu posso colocar dentro do meu contrato, por exemplo, que eu posso utilizar essa imagem por exemplo, para minhas redes sociais, para divulgação? Pode, precisa da autorização do cliente, com certeza, né? Mas a gente sempre faz uma cláusula específica sobre a propriedade intelectual. Então, assim, a gente precisa só da autorização. E, às vezes, tem clientes que vão mais longe, querem registrar no INPI a marca, algum produto, né? E, principalmente com essa questão de internet, de redes sociais, evitar o plágio também, né? Então, assim, essas proteções, elas cabem e tem que ficar ali estipulado. E muitas vezes as agências precisam utilizar esse trabalho porque é o portfólio, né? Sim. Então, muitas, assim, pedem, olha, eu vou ceder os direitos, né, da utilização para a agência, mas vou me resguardar, a propriedade é minha. Então, isso é possível também. Entendi. É diferente, por exemplo, que eu tava lendo esses dias sobre até produção artística, né? Porque eu já vi em casos de produção... Até, por exemplo, eu tô desenvolvendo uma série para Netflix. Então, ela compra os direitos da reprodução por um determinado tempo, mas ele continua com o produtor, né? Com o produtor, exatamente. É muito semelhante. Sim, que aí fica específico para a pessoa. Até tava lendo uma agência que ela fazia exatamente isso. Então, ela não vendia, tipo assim, eu não tô vendendo, que aí eu acho que é diferente até o formato. Eu não tô vendendo a minha mão de obra para você. Eu tô vendendo o trabalho que eu desenvolvi, né? Então, eu tô cedendo para você. É cessão de direitos, é isso aí. E por isso também a importância do contrato. Total, porque assim, né? Alguns veem como se fosse uma venda. E determinado tipo de produto não é uma venda. Sim. Né? É um direito. Você tem direito autoral sobre aquela sua criação. Então, não faz sentido você vender aquilo. Sim. Você vai vender pelo preço do contrato? Não, né? Então, como é uma propriedade intelectual, aí você cede os direitos para determinada campanha, Sim. enfim, né? Fica estipulado ali. E isso é interessante para um outro aspecto, porque tem uma característica dentro de criação, que, por exemplo, né? Eu faço ali a arte e aí eu entreguei ali a arte em PNG para postar, por exemplo, na rede social. Aí, às vezes, acaba o contrato, aí o cliente pede todas as artes abertas para ele poder eventualmente mudar, para ele editar, enfim. Exatamente. Mas é isso, se você está cedendo a arte, né, você não precisa tá lá dentro do contrato especificado, né? Exatamente, por isso que é bom deixar muito claro esse tipo de cláusula, tem que haver esse alinhamento, né? Até quando o cliente vem, olha, preciso que crie um logo, alguma coisa para mim,
para minha empresa e eu preciso comprar esse logo. Tem que haver essa negociação, né? Então, mas principalmente uma campanha. Você vai ceder o uso da campanha. Não vai deixar ele pegar depois a sua campanha e começar a veicular por outra agência, né? E fazer alguma edição, enfim. Daí não tem sentido. Sim. Você sabe uma coisa que você citou sobre a questão do contrato digital, né? Como que funciona o processo? Eu preciso estar com certificado digital para ele ou só a assinatura digital já basta? Como que eu me resguardo nisso? Assim, olha, a gente recomenda, tem até plataformas que são gratuitas. Tanto o cliente como você não precisa ter o certificado digital para fazer a assinatura. E daí, nessas plataformas, tem a Authentic, que eu indico para quem... no escritório, claro, porque como a gente tem uma grande demanda, a gente usa uma plataforma paga. Sim, Mas tem esse Authentic, você vai lá, faz o documento, daí sobe para a plataforma e envia o link para a assinatura do cliente. E daí vai ter autenticação, tudo ali dentro, né? Tem reconhecimento do ICP, tem tudo. Legal. Então, nessa parte ele fica resguardado e não precisa ter o certificado digital. Entendi. Você só envia o link, a pessoa abre ou no celular ou no notebook ali e faz a assinatura, pedem os dados dele e tá feito, Legal. né? Tá assinado. Então, assim, não tem mais desculpa para dizer que quando vem com um contrato físico, não. Por favor. Eu acho que qual que foi o... foi o da Villwork, do coworking do Fábio, que o dele, por exemplo, ele pede lá a autenticação, ele pede inclusive para você tirar uma foto com o seu CPF. É ótimo. Porque aí você, mais num eventual processo... de verificação. Eu já vi casos justamente da pessoa falar assim, não fui eu que assinei, alguém que assinou aqui no meu lugar. Agora, se você tem a sua foto ali, não tem como, né? É verdade, não fica bem mais resguardado. O contrato digital é muito mais seguro e essa exigência da foto ou de um documento a mais é mais um fator de verificação, então deixa mais protegido. Legal. Tem agora um tema que é um pouco sensível nesse universo de agência, que a gente vai falar sobre o contrato DPJ, né? Que é contratação de fornecedor. Tem muita agência que vai contratar, às vezes, um profissional para atuar dentro dela e acaba fazendo isso como um formato de PJ mesmo. Existe alguma cláusula importante que ela precisa considerar quando ela for pensar nesse aspecto? Precisa. Para começar, sim, tem que fugir de todas as regras de um CLT. Não posso ter pessoalidade, não posso ter subordinação. Porque, assim, a gente sabe que... Ou eu acho que está mudando essa realidade, assim, muitos empresários já entenderam, assim, um PJ, ele presta um serviço ali eventual, ele não é o seu funcionário, ele é um prestador de serviço ali para sua empresa, então, assim, você não pode querer que ele tenha horário, exigir metas, não, então, assim, o contrato de PJ, ele já tem que fugir, ele já tem que ter expresso que não existe vínculo trabalhista nessa relação, né? Que não tem horário a cumprir. Claro, você contratou o PJ, olha, vamos fazer campanha tal, né? Então, assim, ali você já vai ter um prazo de duração daquele contrato. É necessário, fundamental e imprescindível que ele tenha um CNPJ. Você não pode contratar um PJ no CPF, que muitos, ele não tem, não é MEI, não é nada, é no CPF. Não, então você está contratando CLT, porque não existe, né? Para realmente ter essa caracterização, ele precisa do CNPJ, ele precisa emitir nota fiscal. Na nota fiscal, às vezes, a gente tem um problema, porque ele emite notas sequenciais, e isso acaba gerando vínculo, porque... Tá, como assim? Eu tô trabalhando só para você, né? Tô trabalhando só para você. Então, mas eu até eu vejo, assim, que nessa parte do universo de vocês, das agências, até é mais tranquilo regulamentar esse PJ, né? Encarar ele realmente como um prestador de serviço e não um CLT com direitos, enfim. Eu fico impressionado com muito empresário nesse segmento, porque assim, se eu
você pega... assim, tem uma certa liberdade do tipo de serviço. Porque se eu contrato uma pessoa para cuidar ali do tráfego pago, é tranquilo eu contratar um profissional que vai auxiliar, porque assim, você está trabalhando no serviço digital, não tem necessidade de presença. Isso. É um tipo de serviço que, se você está pensando, você pode cobrar o resultado da pessoa, que é a campanha entregue. Essa necessidade de você cobrar horário de entrada, saída, Isso. o seu chefe ali te marcando o tempo que você está trabalhando. Então, assim, tem total liberdade. Aí agora, se eu quero contratar uma pessoa para ela ser o tempo dela, para eu vender o tempo dela, eu contrato um CLT, né? Então, Isso aí. avaliar exatamente isso, né? Exatamente, tem que ver qual é a sua necessidade. Se você precisa de alguém na agência, né, em turno integral, que cumpra metas e tudo, vai ter que ser um CLT, né? Você não vai conseguir fugir, porque a pejotização, né, ela é muito mal vista nos tribunais e esse funcionário que você está dizendo para ele que é PJ, ele não é. E ele vai entrar pedindo reconhecimento de vínculo. Então, tem que ter essa cautela. E porque muitas vezes, assim, você sabe que às vezes eu noto que é mais até uma questão, e aí falando até pela experiência que eu tenho atuando no financeiro de agências, muitas vezes não tá nem relacionado a custo. Às vezes até uma questão de que parece uma prática de mercado que virou uma coisa tão comum e que aí é mais cômodo eu pegar ali como PJ do que necessariamente registrar ali dentro do CLT, sabe? É verdade. E assim, ó, é muito mais custoso em termos tributários pro empresário, né, contratar o CLT. E às vezes pro tipo de serviço não tem sentido algum, exatamente, né? Então, ele ter um CLT não faz sentido para o negócio dele. Então, tem que realmente, né, analisar melhor essa situação. Você tem algum modelo, e aí, sei lá, até pensando para empresa de comunicação, né? Que seria alguma consultoria, porque ali a pessoa pode te procurar para fazer eventualmente o contrato, Isso. mas e se eu quisesse, por exemplo, algum formato de consultoria contínua, mensal? Tem alguma possibilidade assim? Temos. A gente presta, assim, tem 5 agências que a gente já presta esse tipo de serviço, que é justamente para fazer os contratos dos PJs, fazer contrato com outros fornecedores e principalmente com o cliente, com toda a previsão. E daí entra aquilo, a gente faz reuniões mensais, né, que estão dentro dessa consultoria, aí já é a consultoria, né, esse serviço contínuo. Então, assim, qualquer demanda que venha daquela agência, qualquer cliente novo que surja, é passado para nós e daí a gente que elabora os contratos, faz as reuniões, esclarece, porque às vezes até o próprio cliente contratante tem suas dúvidas, né? Então, vai alguém do jurídico lá esclarecer elas. Legal. Então, mas é um trabalho bacana, porque justamente agora com essa questão de Lei Geral de Proteção de Dados, de inteligência artificial, isso aí vem uma enxurrada de regulamentações, então vai mudando muito. Então, é complicado eu ter um modelo pronto. Sim, Não tenho. Nosso trabalho é completamente artesanal. Cada contrato é um contrato e tem que olhar o negócio do cliente, né? Quais as expectativas daquela contratação, né? O que está se buscando, para daí sim, né? A gente faz ali uma fotografia do objeto do contrato para depois, né, inserir todas as cláusulas dispositivas. Mas esse serviço tem sido cada vez mais recorrente, uma procura grande, porque todo mundo quer evitar, né, uma questão judicial. Sim, sim. E isso é importante. E até uma das cláusulas que a gente coloca, já prevê, se usa muito, aqui em São Paulo, muito comum a arbitragem. E a gente gosta muito, que é composição de conflitos. Ela é válida como se fosse uma decisão judicial, mas daí a gente deixa específico ali no contrato de que se qualquer desavença, que haja qualquer descumprimento contratual, a gente vai fazer uma composição numa câmara arbitral. Então, assim, você não pode chegar, pegar o contrato e ir para a justiça. Entendi. Você vai resolver na câmara arbitral. A câmara arbitral seria o quê? Seria...
esses árbitros, eles têm a função como se fosse um juiz, entendeu? Só Mas que ele não vai é- apaziguar, tá. tá fora do Conciliação, judiciário. tipo um conciliador. Isso, Aham. é um conciliador. Ele vai Entendi. agir, entendeu? Defendendo tanto os meus direitos Aham. ali, como do próprio contratante, enfim, né? Entendi. Quem Então, esteja. por exemplo, tem ali alguma discordância, e aí os dois, por exemplo, não entrou num acordo prévio, aí leva pra ele, aí ele tenta, de alguma forma, Exato. interferir. Vamos fazer uma composição aqui que é mais rápida, Sim. é mais célere e tudo, né? E tá muito mais para suprir as expectativas do que você ir para o judiciário executar um contrato, que é uma coisa demorada. Aham. Então, é muito mais atrativo e a gente sempre recomenda esse tipo de cláusula ali. Interessante. Porque depois, saindo o acordo e sendo descumprido, ela tem força de sentença. Aham. Aí depois você executa aquele instrumento ali, aquele acordo, Aham. aquela composição ali. Se descumpriu, o cara vai pagar multa. Enfim, tem as previsões. Sabe uma coisa que eu fiquei na dúvida? Sobre o responsável pelo contrato. Se o responsável é o contratante ou tipo, por exemplo, eu tô aqui, eu quero contratar um fornecedor. É o fornecedor que é o responsável por me mandar o contrato, ou sou eu o responsável, ou não tem um responsável, pode ser um acordo? Normalmente, o contratante é quem deve mandar o contrato. Uhum. Na prática, não é o que acontece. Uhum. Eles pedem pra gente fazer o contrato. Principalmente, por exemplo, um cliente, uma empresa lá, Magazine Luiza está contratando vocês. Eles vêm, as empresas grandes até têm um contrato, têm um jurídico, mas normalmente eles pedem para que o seu jurídico faça, para que Entendi. você envie o contrato. Você é o contratado, mas você envia o contrato, que é até meio estranho. Não é o que porque deveria acontecer. Quem tá Quem está te contratando, né? tem que colocar as regras do que... Exatamente, mas eles não é na prática, não é o que a gente vê, e por isso que a gente acabou desenvolvendo assim esse serviço de consultoria para as agências, porque na maioria das vezes pedem para que elas façam os contratos. Sim. E daí é aquilo, né? Um contrato você vai lá, pega um modelo, só que se começa a aumentar essa demanda, você não vai fazer isso. E até muito pensando, porque se eu tô fazendo ali, por exemplo, eu tô fazendo pro Magazine Luiza, e aí eu tô fazendo para um outro tipo de empresa. É o que você falou. Cada um vai ter a certa especificidade ali para atuação, né? Então, eu imagino que a regra é diferente, porque eu vou pegar um exemplo de um cliente meu. Eles atendem uma montadora enorme, né? E aí, há uma regra simples que a montadora, por exemplo, não permite. Ela não permite que utilize a imagem deles, por exemplo, no site, sabe? Para o logotipo deles, para a gente atende essa empresa. Agora tem uma outra que ela já não tem esse problema. Então você vê a especificidade de cada contratante, Com certeza. Por isso a gente sempre fala, tem que fazer o alinhamento das expectativas e tem que estar tudo escrito, né? Tem que estar no papel, porque senão realmente não funciona, assim. E de muitas empresas maiores, assim, eles até... é comum isso, deles proibirem de você divulgar. Só que, em alguns casos, a gente tem conseguido, olha, mediante autorização, você mostrar, poxa, mas para o meu portfólio agrega muito constar o seu logo, né, a sua marca. Aí eles abrem alguma exceção, mas tem que estar especificado no contrato. É porque senão chega depois e se não está escrito, você vai levar um processo grande. Imagina, até eu falei com a Rosângela dos seguros aqui sobre isso, né? Que você tem uma forma de proteção na questão dos contratos, também, né? Que é um seguro justamente para isso, né? Exatamente. Porque aí se acontece alguma coisa, você tem ali certas proteções. Você consegue acionar, tem aquele subterfúgio ali. Sim. O que você sente, assim, de mudanças que você vê? Até você citou o exemplo da LGPD, mas o que você vê que ao longo desses últimos anos, né, até com inteligência artificial hoje, né, que tá em voga, que você vê como tendências, assim, para empresas de comunicação que é importante ela se atentar ali na hora do contrato?
E eu acho que, em específico, são essas duas, porque pensando na agência, vocês coletam muitos dados pessoais. Total, aham. Então, assim, tem que ter, né, uma proteção e um resguardo em relação a isso, principalmente descarte de dados. Não dá para ficar eternamente guardando materiais, dados de clientes e ainda mais dados sensíveis. Então, assim, tem que ter essa proteção maior. E acredito que essa área vai ter que atentar muito, porque são regulamentações. LGPD já existe há algum tempo, tudo, mas inteligência artificial é uma coisa nova. É porque já pensou, você fica jogando informação sensível lá para inteligência artificial? Não, exatamente. E acredito que a NPD, né, que é a autoridade quem cuida dessas questões, vai ter um grande trabalho, um grande desafio daqui para frente. Então, assim, é um mercado que está crescendo e que vai ter que cada vez mais se especializar, estudar essas matérias, né, para poder se resguardar, porque senão, né, uma violação vai ficar bem, bem fácil de cometer. A gente já tá chegando no finalzinho aqui, chegamos nos 30 minutos de programa, e aí sempre nesses finalmente, eu costumo pedir pro convidado deixar alguma dica que ele daria, até pensando ali nesse universo, tudo que a gente falou, para as empresas de comunicação se protegerem. A gente, claro, vai falar, faça o contrato, né? Obviamente, mas que dica que você deixaria ali para uma empresa que tá precisando dessa proteção jurídica? Então, tem um livro da Patrícia Peck e tem um canal no YouTube muito bom. Ela é especialista em direito digital e ela fala muito dos contratos nesses meios digitais. Então, assim, eu sugiro o livro dela, que é Negócios em LGPD, e também o canal dela no YouTube, que vem muitas dicas para o empresário, assim, de como se resguardar, né? Como não violar nenhuma cláusula. E o Sebrae também tem um blog que eles estão sempre atualizando sobre contratos nos meios de comunicação. Então, seriam minhas 3 dicas, Legal. assim. Eu vou deixar uma quarta, que é procure a doutora Nilda para ela fazer o seu contrato muito bem elaborado. Tá certo, é verdade. É bom se resguardar, né? Exatamente. Bom, então temos aí mais um episódio. Muito obrigado pela participação. Tenho certeza que agregou muito conteúdo ali. Você tem ali, agora tem muita proteção aí para você montar. Então, obrigado pela participação. Obrigado por você ter assistido. Não deixe aí deixar seu like, sua curtida. Acessa ali, eu vou deixar as informações da doutora na descrição do episódio. Então, acessa lá, acompanha ela. Muito obrigado. Semana que vem voltamos com mais um episódio. Obrigada, Jefferson. Valeu.